Salve Maria Imaculada no Amor, no canal do... Salve Maria, seja bem-vindo ao nosso canal Professor, meu canal Ranieri Lima. Deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E nós estamos fazendo mais um vídeo falando sobre a graça divina. Vamos falar aqui sobre a graça divina que nos deixa a plena liberdade de a seguir ou a repelir. Então é uma escolha que nós fazemos. Então vamos meditar nessa palavra, vamos meditar no que Deus tem para nos ensinar através das palavras de São Francisco de Sales, dedicando uma Ave Maria nesse momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Não falarei aqui, meu caro Teótimo, daquelas graças miraculosas que quase no instante transformaram os lobos em pastores, os rochedos em águas e os perseguidores em pecadores. Põe de parte essas assombrosas invocações e essas graças santamente violentas, por meio das quais Deus, num rápido instante, passou algumas almas de eleição dos extremos da culpa aos extremos da graça, operando nelas, para assim dizer, uma certa transubstanciação moral e espiritual, como sucedeu ao grande apóstolo, que de Saulo, vaso de perseguição, se tornou subitamente Paulo, o vaso da eleição. Aliás, esse texto bíblico aqui, eu vou chamar a atenção, porque ele sempre foi muito controverso nos estudos, que são feitos sobre a polêmica envolvendo o nome de Paulo. Então vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, para a gente esclarecer de uma vez por todas essa situação. Então vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Infelizmente, muitas coisas na Bíblia acabam virando discussões sem sentido, né? E uma delas é essa história aqui. Vamos lá. Ele ainda é relatado como Saulo, né, na história, mas vamos ver aqui. Mas o Senhor insistiu: vai, porque esse homem é para mim um instrumento de escol, para levar o meu nome diante das nações pagãs, dos reis e dos israelitas. Então tem essa situação aqui. E ele coloca aqui, no ponto C, que Paulo é enviado a todos os homens, inclusive a nações gentílicas, o que corresponde ao que escreve o próprio Paulo em Gálatas 1,16, Romanos 1,5, Romanos 11,13, Romanos 15, 16 ao 18, Gálatas 2, 2 e 8 e 9, Efésios 3, 8, Colossenses 1, 27, 1 Timóteo 2, 7, quanto aos reis. E aí tem as referências de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versículo 2. Então, mas é colocado aqui da seguinte forma por São Francisco de Sales, que há essa transformação, onde Saulo, que era um vaso de perseguição, passa a se chamar Paulo, vaso de eleição. Isso é relatado pelos testemunhos do próprio apóstolo São Paulo. Convém dar um lugar distinto a essas almas privilegiadas que Deus inundou com suas graças, prodigalizando-lhes o seu amor, que se é lícito falar assim. A justiça divina flagela-nos nesse mundo com castigos que, por serem ordinários, estão também quase sempre desconhecidos e imperceptíveis. Algumas vezes, porém, produz dilúvios e abre abismos para fazer reconhecer e temer a severidade de sua indignação. Do mesmo modo, a sua misericórdia converte e deleita ordinariamente as almas por uma força tão branda, suave e delicada que mal se percebe o seu influxo. Todavia, sucede algumas vezes que, como um rio transborda e inunda a superfície, quando engrossado e apertado pelas margens, assim a bondade divina, ultrapassando as balizas ordinárias, produz uma efusão de graças tão impetuosa e amorosa que no momento cobre e enche inteiramente a alma de bênçãos. Desta maneira mostra um lado que as riquezas do seu amor e por outro que, assim como a justiça opera geralmente por via ordinária sobre o comum dos homens e por meios extraordinários sobre alguns. Quais são os atrativos ordinários que a divina providência costuma arrastar os nossos corações para o seu amor?
são aqueles que ela mesma indica ao descrever os meios de que usou para arrancar o povo de Israel do Egito e do deserto e conduzi-lo à terra da promissão. Atraí-os para mim, diz pela boca do profeta Oséias, com vínculos próprios de homens, com os vínculos da caridade. Oséias capítulo 11, versículo 4. Sem dúvida, Teótimo, nós não somos atraídos a Deus com cadeias de ferro, como sucede com os bois, com os búfalos, mas por meio de doces afagos, de afetuosos impulsos, de tantas inspirações que são, em suma, os laços de Adão e da humanidade, isto é, proporcionadas e adequadas ao coração humano, a quem a liberdade é natural. A vontade humana é arrastada pela voluptuosidade e prazer. Mostra-se nozes ao menino e ele é atraído pelo gosto, isto é, pelo laço não do corpo, mas do coração. Já dizia Santo Agostinho no Ioannis Evangelium, capítulo 26, parágrafo 5. Vede, pois, como o Pai Eterno nos chama, ensinando-nos, deleita-nos com sua palavra, sem nos impor necessariamente a sua vontade. Lança nos nossos corações delícias e prazeres espirituais, consagrados engodos, que nos atrai suavemente a receber e a saborear a doçura de sua doutrina. E aí, o nosso livre-arbítrio, de modo algum, é forçado ou violentado pela graça, não obstante o poderosíssimo vigor da misericórdia mão de Deus, que toca e rodeia a alma com tantas e tantas inspirações, avisos e incitamentos. A vontade humana permanece perfeitamente livre, independente e isenta de toda sorte de constrangimento e de violência. A graça, ela é tão agradável e prende tão afavelmente os nossos corações para os atrair, que em coisa alguma prejudica a liberdade da vontade. Apenas estimula poderosa, mas não delicadamente, as energias do espírito, que o livre-arbítrio não recebe. Com isso, violência alguma. A graça, ela dispõe de forças não para obrigar, mas para cativar o coração. Dispõe de uma santa violência, não para violentar, mas para apaixonar a liberdade. Procede fortemente, mas com tanta suavidade, que a vontade não se sente esmagada sob tão poderosa ação. Incita-nos, mas não nos oprime a liberdade, porque nós podemos, pelas nossas forças, consentir ou resistir aos seus movimentos, se assim nos apraz. Tão admirável quanto o verdadeiro é que, quando a vontade corresponde à graça, ela é tão livre como quando lhe resiste. Embora a correspondência à graça dependa mais da graça do que da vontade, e a resistência só da vontade. Eis como é carinhosa a mão de Deus no maneio do nosso coração, e como que a mão de Deus é hábil para nos comunicar sua força sem nos sequestrar a liberdade, dando-nos o impulso do seu poder e impedir do nosso querer, e harmonizando seu poder com sua suavidade. Já dizia o apóstolo São João a seguinte frase: se tu me conheces o dom de Deus, disse o Salvador a Samaritana, e quem é que te diz, dá-me de beber, e tu certamente lhe pedirias, e ele te tiraria uma água viva. Então essa é a proposição de Deus, nos dar de forma apaixonante e interessantíssima. Se tu conheces o dom de Deus, sem dúvida te sentirias impelida e atraída a pedir água da vida eterna, e talvez lhe pedirias, como se dissesse, tu terias o poder e serias movida a pedi-la, sem ser forçada, sem nem obrigada a fazê-lo, mas talvez a pedisses, pois ficar-te-ia sempre a liberdade de pedir ou não pedir. Tais são as palavras do Salvador, segunda edição da Vulgata e segunda edição de Santo Agostinho sobre São João, que é o Tracte in Ioannis Evangelho, capítulo 15, parágrafo 12. Numa palavra, se alguém dissesse que o nosso livre-arbítrio não coopera, aderindo às promoções da graça, ou que não pode rejeitar a graça nem recusar-lhe o seu consentimento, impugnaria toda a Sagrada Escritura, todos os antigos padres, as lições da experiência, e seria excomungado pelo Sagrado Concílio de Trento. Porém, quando se afirma que podemos rejeitar a inspiração celeste e as graças divinas, isso não quer dizer que se possa impedir a Deus de nos inspirar e de atrair com suas graças os nossos corações, como já disse. Isso se dá em nós e sem nós, são mercês
que Deus nos concede antes que nelas tenhamos pensado. Acorda-nos quando dormimos e, consequente, achamos-nos acordados antes disso. Temos pensado, mas depende de nós levantar-nos ou não. Ainda que Ele não nos tenha acordado sem nós, não quer levantar-nos sem nós. Resistimos ao despertar quando não nos levantamos e tornamos a adormecer, pois que ninguém nos acorda senão para nos fazer levantar. Não podemos impedir que a inspiração nos provoque e, por consequência, nos agite, mas se à medida que ela nos excita, a repelimos para não seguirmos seu impulso, então lhe resistimos. E a Bíblia, ela deixa bem claro que o único tipo de resistência que é autorizada é aquela falada por São Tiago, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Do mesmo modo, o vento, tendo colhido e levantado as aves altas, não as levarás para muito longe se elas não estenderem as asas e não cooperarem, levando e voando no espaço em que foram lançados. Tá certo? Então as inspirações, elas precedem-nos, e antes que elas tenham pensado se fazer sentir, mas depois de já termos sentido, nós temos a noção de competir, consentir, favorecer e seguir seus atrativos, ou dissentir, repelindo. Isso aí é passo do ser humano. E aí nós começamos a ver, a partir do capítulo 13, os primeiros sentimentos de amor que as graças divinas produzem na nossa alma antes da fé. É muito importante que a gente venha entender isso. Então vamos lá. As graças entram em contato com o nosso coração, e através das graças nós recebemos uma atração, e através dessa atração nós obtivemos a fé. Então, quais são os sentimentos que brotam no nosso coração para que a fé se faça presente no nosso coração? Isso é muito importante para podermos enriquecermos em fé. O vento que levanta os ápodes agita-lhes em primeiro lugar as penas, com partes mais leves e suscetíveis de sua ação. Se o ápode, assim arrebatado, ajuda com o movimento de suas asas, o vento, este o ajudará a voar mais e mais facilmente. Do mesmo modo, meu caro Teótimo, quando a inspiração, como um vento sagrado, nos impele para a atmosfera do santo amor, ela move a vontade e, pela impressão de um certo gozo celeste, internece-a, dilatando e desenvolvendo a inclinação natural que ela tem para o bem, de forma que esta mesma inclinação sirva para prender o nosso espírito. E tudo isso, como já disse, se faz em nós e sem nós, porque é a graça divina que nos precede dessa maneira. Se o espírito assim, santamente predisposto, e sentindo as asas de sua inclinação elevadas, dilatadas, impelidas e agitadas por esse vento celeste, concorre, por pouco que seja, com seu consentimento, então a mesma graça que nos cativou, juntando a sua ação ao nosso consentimento, animando os nossos débeis movimentos com a força do seu impulso e vivificando a nossa mesquinha cooperação, nos ajudará, conduzirá e acompanhará de amor em amor até o ato da Santíssima Fé exigido para a nossa conversão. Isso é de fato consolador, porque considera o sagrado método pelo qual o Espírito Santo esparge nos corações dos primeiros raios e impressões da luz e do calor vital. E aqui mostra justamente o papel do Espírito Santo no coração do ser humano, o papel de convencimento. E São Francisco de Sales acaba mostrando de uma forma genial a forma de atuação do Espírito Santo para conosco. E qual a nossa forma de se comportar, o ato de se consentir com os movimentos do Espírito Santo em nosso favor. São Pacômio, que é Flávio Valério Constâncio, pai do futuro imperador Constantino I, foi um dos primeiros membros da tetrarquia estabelecida por Diocleciano, tendo sido nomeado César e posteriormente a Augusto. Quando ele ainda era soldado, o que aconteceu aqui? Ele era soldado, muito jovem, sem conhecimento de Deus, alistado sob a bandeira do exército de Constâncio, no caso Vitae Champachone, ou Champachone, e Constâncio levantara contra o tirano Magêncio. Constâncio é o pai de Constantino, não São Pacômio, tá bom? Desculpa aí pela pode dar essa interpretação aí, não, mas
a declaração de São Pacômio, que era o soldado, ele veio com o regimento que pertencia a quartelar-se perto de uma pequena cidade, não muito distante de Tebas. Tendo ele chegado ao conhecimento dos habitantes da pequena cidade, que por um feliz acaso eram fiéis a Jesus Cristo, e por consequência amigos e caridosos para com o próximo, imediatamente forneceram aos soldados tudo o que precisavam. Mas com tanta solicitude, urbanidade e desvelo para que Pacômio, transportado de admiração, perguntou que nação era aquela, tão benévola, afável e generosa. Disseram-lhe que eram cristãos, inquirindo novamente sobre a lei e maneira de viver deles. Soube que acreditavam em Jesus Cristo, Filho único de Deus, e faziam bem a toda sorte de pessoas com a firme esperança de receber uma ampla recompensa do céu. Então, o pobre Pacômio, apesar de sua boa índole, dormia ainda nesse tempo no leito da infidelidade. E eis que de repente Deus bate à porta do seu coração e, pelo bom exemplo daqueles cristãos, como por uma doce voz, chama-o, acorda-o da primeira impressão do calor vital do seu amor. Apenas ouvi falar, como acabo de dizer, da amantíssima lei do Salvador, cheio de uma nova luz e consolação. Ele se retirou à parte e, refletindo algum tempo em si mesmo, levantou as mãos ao céu e, com um profundo suspiro, exclamou: Ó Senhor Deus, que fizeste os céus e a terra, se vos dignar, disse, lançar os vossos olhos sobre a minha baixeza e sobre a minha aflição, para medirdes o conhecimento da vossa divindade, prometo servir-vos e sujeitar toda a minha vida aos vossos mandamentos. Depois dessa súplica e promessa, o amor do verdadeiro bem e da piedade cresceu a tal ponto nele que nunca mais cessou de praticar 1000 exercícios de virtude. Então, ela só precisa dessa entrega. E o resto quem faz é o Espírito Santo. Eis porque Pacômio se sacode nos divertimentos para, com mais atenção e facilidade, recolher e saborear a graça recebida, retirando-se à parte para nela pensar, depois dilata o coração e estende as mãos para o céu, para onde atrai a respiração, e começando a desdobrar as asas dos seus afetos, esvoaçando entre a desconfiança de si mesmo e a confiança em Deus, entoa, num modo humildemente amoroso, o cântico de sua conversão, pelo qual testemunha em primeiro lugar, já que conhece um só Deus, Criador do céu e da terra. Aliás, é justamente essa dicotomia que atrapalha muitas vezes a gente de seguir a Deus, né? É justamente essa discrepância entre a confiança de Deus e a desconfiança de si próprio. Vê, Teótimo, como Deus opera suavemente, reforçando pouco a pouco a graça de sua inspiração dentro dos corações que lhes corresponde, atraindo a si mesmo de degrau em degrau, como sobre aquela misteriosa escada de Jacó. De novo, falando sobre a escada de Jacó, isso é muito interessante, porque toda vez que você ouvir falar sobre a escada de Jacó, estamos falando de progressão na fé. Então, a progressão na fé, ela é o grande intuito da salvação de Cristo. Então, o próximo passo, depois da entrega, é justamente tomar posse da sua posição na escada de Jacó e começar a crescer em virtudes, né? Quais são os seus atrativos? Primeiro, pelo qual se nos antecipa e nos acorda, faz-se por ele em nós e sem nós. E todos os outros se fazem também por ele e em nós, mas não sem nós. Leva-me, diz a esposa sagrada, começai vós primeiro, porque eu não poderia despertar por mim mesmo, não poderia mover-me se vós não impelisseis. Porém, quando me houverdes impelido, ó, então, meu caro esposo da minha alma, nós correremos, ambos, correreis adiante de mim, atraindo-me sempre mais e mais, e eu vos seguirei na carreira cativada pelos vossos atrativos. Não me arrastais para vós, como uma escrava violentada, ou como uma carroça inanimada, mas atraís-me com o odor dos vossos perfumes. Se vos sigo não é porque me arrastais, mas é porque me cativais. As vossas graças são poderosas, mas não violentas, pois que toda a sua força consiste na sua doçura. Os perfumes não têm outro poder para atrair, senão o da sua suavidade. E a suavidade, como poderá atrair, senão suave ou agradavelmente? E aí vem o amor divino que se recebe pela fé. Depois de todos esses atos, depois de você ter um ato de entrega, depois de você progredir de uma forma carnal,
aliás, falando assim, não é carnal porque você está buscando a carne, mas é porque você faz de forma empírica, sem sentir algo. Você começa a adquirir virtudes, a fé vem ao encontro das tuas obras, e essas obras, elas são santificadas pela fé, porque quando a fé e as obras se juntam dentro de nós, e aí Deus vê que está pronto, você está pronto para receber o amor divino. Quando nos dá fé, Deus entra na alma e fala ao Espírito não por discursos, mas por inspiração, propondo com tanto agrado que se deve crer, que excita o entendimento a consentir e a aquecer a verdade sem hesitação nem desconfiança. Deus apresenta os mistérios da fé à alma entre obscuridades e trevas, de forma que não vemos as verdades, mas só as entrevemos, como acontece quando a terra está coberta de neblina. Então, não podemos descortinar o sol, mas só vemos um pouco mais de claridade do lado em que ele está. Da maneira que, por assim dizer, vemos sem ver, pois de um lado não vemos suficiente para podermos dizer o que vemos, e por outro lado, não vemos tão pouco que possamos dizer que não vemos. Isto é, que chamamos de entrever. E todavia, essa obscura claridade da fé, entrando no espírito e não pela força do discurso, nem pela aparência dos argumentos, mas só pela suavidade da sua presença, subjuga e domina o entendimento com tanta autoridade que a convicção que nos dá da verdade sobrepuja sobre todas as outras convicções do mundo e submete a tal ponto o espírito de todos os seus raciocínios que estes, em comparação, já nenhum crédito merece. Então, vamos entender a fé da seguinte forma: ela é a grande amiga do Espírito e pode bem dizer que se jactam de ser mais evidentes e mais claras do que ela. Estas palavras que a Sagrada Esposa diz: eu sou trigueira mais formosa. Eu sou trigueira mais formosa. Então, não será realmente necessário que eu seja infinitamente amado, já que as sombrias trevas e espessas névoas, através das quais apenas entrevista, não me impedem de ser tão agradável que o Espírito, prezando-me acima de tudo e rompendo a multidão de todos os outros conhecimentos, me dê o lugar e me receba como sua rainha, sobre o mais elevado trono do seu palácio, onde dou a lei, toda a ciência e submeto toda a razão e todo o sentimento humano. O mesmo sucedeu com os chefes do exército de Israel que, despojando de seus vestidos, reuniram e fizeram com eles um trono real sobre o qual assentaram Jeú, dizendo que Jeú era o nosso rei. Assim, à chegada da fé, o Espírito se despoja de todos os discursos e argumentos e, submetendo-os à fé, fala assentar sobre eles, reconhecendo como rainha e clama com grande júbilo: viva a fé! Para você entender mais ou menos o que ele quer dizer, é justamente isso. Você vai de uma forma, descobre todo o amor de Deus. Você descobre sobre o amor de Deus. Você resolve, de uma certa forma, pela inspiração, você resolve mudar de vida. E nessa mudança de vida, você precisa mudar de hábitos. E essas mudanças de hábitos, elas vêm com o adquirir de virtudes. E você faz sem sentir nada. Exatamente nada. Você não sente nenhum quebrantamento, nada. E aí, um certo dia, Deus vem e derrama a fé no teu coração. Essa fé vem recheada de autoridade, de força, de tudo que é proposto pelo Espírito Santo. Porque você está subindo a escada de Jacó por força própria. Só que chega num ponto que não conseguimos mais andar. E, aliás, isso é muito relatado em Santa Teresa d'Ávila, lá no livro do Castelo Interior. Porque chega a pontos em que não dá para o ser humano ir pela força do braço. Então, ele se apega à fé, onde tudo aquilo que ele conhece, tudo aquilo que ele tem de ciência, tudo aquilo que ele tem de virtude, se submete à fé em Deus, porque naquele momento, aquele passo que precisa ser dado, ele é dado pela força do Espírito Santo. E é por isso que o apóstolo Paulo se refere dizendo que quando eu estou fraco,
é aí que eu estou forte. Por quê? A força não está mais em mim, a força está no Espírito Santo que me guia pela escada de Jacó. Os discursos, argumentos piedosos, milagres e outras excelências da religião cristã a tornam sem dúvida extremamente crível e compreensível. Porém, só a fé a torna crida e confessada, fazendo amar a beleza de sua verdade e crer a verdade de sua beleza pela suavidade que ela infunde na vontade e pela convicção que dá o entendimento. Os judeus viram os milagres e ouviram as maravilhas de Nosso Senhor, mas como não estavam dispostos a receber a fé, isto é, não estava a sua vontade suscetível à doçura e à suavidade da fé, por causa de sua acrimônia e malícia, permaneceram na infidelidade. Viam a força do argumento, mas não saboreavam a suavidade da conclusão, e por isso não aqueciam a verdade. Ora, o ato de fé, ele consiste nesta aquiescência do nosso espírito. Quando favorecido pela agradável luz da verdade, adere a ela com uma suave, poderosa e sólida segurança e certeza de que lhe inspira a autoridade da revelação que dela é feita. Aliás, não está aqui, mas vamos fazer uma referência a Hebreus, que diz assim, em Hebreus, ele dá esse toque para nós, um versículo muito famoso. Como eu disse, não está no script, mas eu senti vontade de ler. Então é o seguinte: a fé é a garantia dos bens que se esperam, a prova das realidades que se não veem. Simples assim. Então isso é a fé. De acordo com, inclusive, o escrito no rodapé lá da Bíblia de Jerusalém, diz que a fé é segurança das coisas esperadas, o céu, convicção das coisas não desejadas, o inferno. Aos cristãos desanimados pelas perseguições, o autor explica que a fé é totalmente orientada para o futuro e liga-se somente ao invisível. Esse versículo tornou-se uma espécie de definição teológica da fé, posse antecipada e o conhecimento seguro das realidades celestes, falando sobre o céu e sobre o inferno. Os exemplos da geografia do Antigo Testamento, ele vai estar nos capítulos 44 a 50 de Eclesiástico, mostrarão de que perseverança e de que força é fonte. 17 vezes seguidas a expressão foi pela fé. Marca o início de cada frase. Bom, então vamos lá. Tendo ouvido dizer, Teótimo, que nos concílios gerais levantam-se grandes disputas e inquéritos da verdade por discursos, razões e argumentos da teologia, mas depois das questões sendo debatida, os santos padres, isto é, os bispos e particularmente o Papa, que é o chefe dos bispos, concluem, resolvem, determinam e pronunciada a determinação, cada um aceita, aquece a ela plenamente, não em consideração das razões alegadas na disputa e inquérito precedente, mas em virtude da autoridade do Espírito Santo que, presidindo invisivelmente aos concílios, assim julgou, determinou e concluiu pela boca de seus servos, estabelecidos pastores do cristianismo. A inquirição e a disputa fazem-se no ato do sacerdote entre os doutores, mas a resolução e a aquiescência fazem-se no santuário, onde o Espírito Santo, que anima o corpo da igreja, fala pelas bocas dos chefes dela, como prometeu nosso Senhor. Assim como a avestruz põe seus ovos sobre as areias da Líbia, mas só o sol faz sair da casca a vizinho plume, assim os doutores, com suas investigações e discursos, propõem a verdade, mas só os raios do sol da justiça dão a certeza e a firme adesão a ela. A segurança com que o espírito humano aceita as coisas reveladas e os mistérios da fé começa por um sentimento afetuoso de complacência, que a vontade recebe da beleza e suavidade da verdade proposta, de forma que a fé compreende o princípio de amor que o nosso coração sente para coisas divinas. E pretendemos falar no próximo vídeo sobre a esperança que aumenta o amor de Deus. Nós falamos sobre a fé, que é uma virtude teologal, e nós vamos falar sobre a esperança e qual o papel dela de aumentar o amor de Deus em nós. E vamos falando sobre a relação entre amor e esperança. Aguardem cenas dos próximos capítulos. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.